Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vim compartilhar um trabalho com vocês, gente, de 3 bolos de corte, tá? A minha cliente, ela ia usar um bolo cenográfico na decoração dela e ela pediu bolo para 150 pessoas, mas esses bolos que eu fiz no total serve 160 pessoas, tá? Porque foram 16,3 kg de bolo, então eu vou falar para vocês o peso que ficou cada um, tá? Então, eu tenho aqui o bolo de corte, vocês sabem, né, gente? Precisa ser gostoso, molhadinho, né? E fazer uma decoraçãozinha assim, porque mais para ficar bonito, né? Na hora que o garçom for cortar e tal, porque os clientes, os convidados já vão receber os bolinhos todos cortadinhos já no pratinho, né? O bolo de corte ele já vem cortadinho da cozinha, certo? Então, os sabores que eu tô fazendo, gente, esse primeiro aí era uma forma retangular, tá? E o tamanho das formas vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. As receitas dos recheios que eu utilizei, da massa, vai ficar tudo aqui na descrição para vocês, que todos os recheios que eu tô utilizando aqui tem no canal, tá? Então, esse daí é um bolo 4 leite. Gente, a textura desse recheio ficou perfeita, super firme, tá? Super cremosa, é o 4 leites. E eu recheei os bolos, gente, já montei, porque a gente entregou com bastante antecedência, 4 horas de antecedência, e os bolos iriam ficar na geladeira até a hora de servir para os convidados, tá? Então, eu fiz os bolos, montei como meu recheio estava bem firme, e já foi entregue, tá? Embalei e a gente já entregou no local da festa e foi colocado para resfriar até a hora de servir. Então, ele ia ficar 4 horas, média 4, 5 horas lá resfriando, né? Na geladeira para depois servir para os convidados, tá? Como era noutra cidade que precisava entregar, uns 40 minutos aqui da minha cidade, então a gente entregou bem cedo para não atrapalhar os nossos outros trabalhos. Ok? Então, eu tô colocando aí, gente, ó, fiz com 2 camadas de recheio, tá? E para fazer isso daí, gente, a medida foi, eu já falei para vocês, né, que eu uso para cada 1 kg de bolo, eu uso um leite condensado e um creme de leite, quando a base é leite condensado e creme de leite. Então, para 5 quilos eu usei 5 leite condensado, 5 creme de leite e o resto da receita vocês vão ver aí nos vídeos que a gente vai deixar o link abaixo para vocês, tá? A caldinha que eu tô utilizando é uma caldinha de leite condensado, certo? E só para um outro que é de fruta, que daí eu utilizei a própria caldinha do abacaxi. Agora, eu tô montando aí já, eu vou montar primeiro todo, gente, depois eu já vou fazer a pré-selagem e fazer o trabalho de bico, tá? Agora eu tô montando de fruta, gente, frutas tropicais, que também tem receita aqui no canal. E para esse, sim, eu tô usando a caldinha da minha calda de abacaxi que eu fiz caseira, né? E eu tô utilizando a caldinha para molhar, porque a de fruta fica mais gostoso. E vocês peguem o recheio de vocês, dividam em 2, né? E coloquem uma parte em cada camada, uma metade em cada camada, tá? Aí eu cortei a minha massa no meio e daí eu vou intercalando, né? O lado que eu coloquei de um lado eu coloco do outro para ir fazendo uma trava no nosso bolo e não ter perigo dele aparecer rachadura, tá? Nesse caso não teria importância, mas sempre é bom a gente tomar esse cuidado. E aí nesse recheio tem kiwi, tem uva, tem pêssego, tem morango, tem abacaxi, tá? Então é isso daí. Agora vocês acompanhem aí. E eu já vou falar aqui para vocês como é que ficou aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo para vocês aí como é que ficou o peso de cada bolo, tá? Vai ficar tudo na descrição para vocês. Prestem atenção aí. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho para vocês. E agora o que eu tô montando aí é o bolo de prestígio, tá? Então, lembrando, gente, que eu preparei os recheios estavam frios em temperatura ambiente, tá? Não tô colocando recheio quente no bolo. Eles estavam super descansados, né? Tava em média aí umas 10 horas de descanso. E daí eu
utilizei para montar o nosso bolinho aí, então super firme, tá? Eu fiz até um teste ali de dar uma apertadinha em cima para ver se o recheio, coisa, não solta o recheio, não cria barriga no recheio. Então, isso é pro bolo de corte que eu tô fazendo, tá, gente? Mas o ideal sempre vocês deixarem um descanso na geladeira, tá? Mas como eu falei pra vocês, esse bolo, ele ainda ia ter 4 a 5 horas de geladeira para depois ser servido para os clientes. Então, por isso que eu montei e entreguei, tá? Eu consegui, mas precisa estar com o recheio de vocês bem firme, tá? Cremoso, porém firme. Então, estamos fazendo a pré-selagem, gente. Por incrível que pareça, para cobrir esses 3 bolos, eu utilizei 2 litros de chantilly, tá? 2 litros de chantilly, porque teve algumas partes que eu utilizei o bico M. Então, o bico M, ele é um bico que vai um pouquinho mais de chantilly, tá? Mas foi com 2 litros de chantilly eu cobri os bolos, certo? Então, é isso daí. Agora, eu tô fazendo a pré-selagem, vocês acompanhem aí a decoraçãozinha que eu vou fazer e o número dos bicos que eu utilizei. Eu vou mostrar, vai ficar aqui na descrição abaixo para vocês também, tá? São 2 bicos que eu gosto muito de utilizar quando a gente vai fazer bolos assim, para não ir muito chantilly. É o bico serra e o bico folha, né? Aquele bico folha que fica, não sai uma folha bem certinha, sabe? Então, vai ficar a numeração aqui para vocês. E daí eu utilizei algum, eu usei o bico folha e outros eu usei o bico serra. E aí eu tô utilizando, gente, agora o bico 1M, tá? Tô fazendo umas rosetas no acabamento e vou colocar umas pérolas no meio, no centro do nosso bolo ali. Isso mais só para dar um diferencial. Se vocês quiserem fazer o bolinho de vocês todo com trabalho de bico, todo branquinho, bolo de corte, pode fazer, não tem problema, tá? Eu fiz assim mesmo porque eu vou colocar uma identificação, né, nos sabores, tudo. E só para dar uma variada mesmo, né, no sabor, assim, né? Como não são todos do mesmo sabor, só para dar uma identidade para cada um deles por cima, assim, certo? E como é bolo de noiva, bolo de corte, eu não quis colocar nada de chocolate, nada de coco em cima. O coco eu até poderia colocar porque é branquinho, né? E aí, gente, eu tô utilizando o bico serra, tá? Então, esse bolinho aí que eu tô fazendo agora é o prestígio, tá? E, gente, já vou passar aqui pra vocês como é que ficou as medidas do nosso bolo, né? As medidas do nosso bolo ficou assim, ó. O 4 leite, ele ficou com 5 quilos e 300 gramas, certo? O nosso bolo de fruta ficou com 5 quilos e 100 gramas. E o prestígio, gente, ficou com 6 quilos, ok? Então, no total, a gente teve 16 quilos e 300 gramas de bolo, ok? Então, aí esse daí eu fiz assim, ó, fiz uns translaçados ali com o bico serra e fiz umas pitanguinhas e coloquei umas pérolazinhas para dar uma delicadeza, né, no bolo. Lembrando, gente, que esses bolos não, os convidados não vão ver ele inteiro, já vem cortadinho da cozinha, tá bom? E aí eu coloquei tô colocando os glitterzinho também. E esse daí, gente, que é o nosso 4 leites, eu utilizei o bico folha e deixei uns espaços, tá? E esses espaços que eu deixei na lateral do bico folha, eu vou fazer um acabamento com o bico M também. Aí no meio eu tô fazendo um acabamentozinho ali, porque eu vou colocar pérolas só nessa partezinha do meio aí desse bolo, tá? Então eu dei uma alisadinha ali, né, pra colocar as pérolazinhas. E é muito importante, eu sempre me baseio assim, gente, quando eu vou fazer bolos, que a minha base são leite condensado e creme de leite, eu sempre utilizo para cada 1 quilo de bolo, um leite condensado e um creme de leite. Às vezes passa, né, 200 gramas, 300 gramas, às vezes se você vai fazer um brigadeiro e daí vai chocolate também, chocolate branco ou chocolate preto, né, vai dar um pouquinho a mais e às vezes sobra um pouquinho de recheio, você pode congelar para a próxima vez que você for utilizar, né? Para vocês não colocarem muito. Vocês vão se basear na camada e fazer todas as camadas
iguais, né? E daí quando a gente coloca a fruta, acaba acrescendo um pouquinho mais o peso do bolo de vocês, tá? Então vocês viram aí que teve uns que passou até 1 quilo, né? Isso depende muito do tamanho da forma e tudo, né? Então o que passou ali mais o meu peso foi o de Prestige, acho que foi que eu falei pra vocês, né? Mas tá tudo marcadinho, vou deixar na descrição aqui o peso certinho, se eu me confundir ali qual pesou mais, vai ficar aqui na descrição para vocês. E esse é o resultado, tá? Não esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para todos, deixar o like de vocês, compartilhar os vídeos, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de participar desse trabalhinho meu. Beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!